Língua portuguesa. Gramática. Livro D. Lição 8. Aula 1. Carro voador. Vocês já pensaram nisso? Claro que pensaram. Com tantos super-heróis que andam por aí, e as bruxas? Já pensou trocar uma vassoura por um carro voador? Mas eu fico pensando, o que leva tanta gente a pensar em voar? Desde a antiguidade mais antiga que as pessoas sonham em voar, e o sonho continua até hoje. E voar cada vez mais alto, cada vez mais longe, cada vez mais depressa. Imaginem uma coisa. A invenção da roda. Já tem tempo, não é mesmo? Séculos e séculos e séculos. O carro de boi e a carroça também. Tudo por causa da roda. Mas a roda precisa de alguma coisa, algum animal ou alguém para fazer rodar. Até que inventaram o automóvel. Automóvel. Um veículo que não precisa de ninguém para pedalar e nem animal para puxar. Automóvel. Você já parou para pensar no que essa palavra significa? Automóvel? Nesta lição, vocês ouviram falar muito do Ziraldo, dos livros que ele escreve, do livro que ele lançou na Bienal do Livro de São Paulo. Na leitura também fala das pessoas que ficam na fila para pedir autógrafo ou mesmo uma dedicatória. E vocês já sabem por que isso acontece. De um lado, os ídolos, os famosos. De outro, os fãs. Querem um autógrafo, uma foto, uma dedicatória, qualquer coisa que mostre que eles chegaram perto dos seus ídolos. Autógrafo, autografar. O que significa essa palavra? Assinatura, assinar o nome. Autógrafo é o mesmo que escrever o nome? Autografar é assinar. Escrever qualquer um pode escrever. Assinar só a pessoa. É exatamente isso que esta palavra significa. Observem, a palavra autografar tem um prefixo, auto. Auto significa o próprio. Autorretrato, uma pessoa que pinta a si mesmo. Autobiografia, uma pessoa que escreve a sua biografia, a sua história. A outra parte da palavra é grafia, vem de grafar, escrever. Na escola nós usamos muitas palavras com essas duas palavras. Auto, autor, autoridade, autorização. E também com grafia, grafismo, caligrafia, ortografia, bibliografia. São palavras cujo significado nós devemos conhecer. Vamos começar pelas palavras que vocês já conhecem. Depois nós vamos procurar o significado das que não conhecemos. Quais dessas palavras vocês conhecem? Biografia, caligrafia, fotografia, gráfica, ortografia. Eu conheço também a palavra grafismo. Eu já tive um livro com esse nome quando eu estava no pré. Quer dizer, conheço não, mas eu já vi. Vamos começar por essas. Vocês vão me dizer o significado. Vamos anotar. O que significa? História da pessoa, história da vida da pessoa. Caligrafia. Caligrafia, escrever direito, escrever as formas das letras. A palavra caligrafia tem dois sentidos principais. Um deles é o de arte. A arte de escrever as letras de forma bonita, elegante. O outro é o que usamos na escola. Escrever de forma legível e fluente. Escreveu, não leu? O pau comeu. É mais ou menos isso. Escrever de forma legível, para você e os outros lerem. Mas também preciso escrever
com fluência, com certa rapidez. Senão, não consegue acompanhar a aula. Retrato, imagem da pessoa que fica impressa. E a outra palavra que você disse, Beto, qual era mesmo? Grafismo era um livro para ensinar a fazer os traços, escrever sem sair da linha. É o correto. A palavra grafismo também tem esse sentido, fazer traços e riscos como a preparação para a escrita. Agora vamos ver as palavras que vocês não conhecem. Antes disso, vamos observar o que todas essas palavras têm em comum. Todas terminam em grafia. Todas ou quase todas. Grafia é o sufixo. E esse sufixo significa escrita. Alguma coisa que tem a ver com escrita. Para saber o sentido dessas palavras, nós precisamos saber o sentido da primeira parte da palavra. Vamos seguir em ordem. Ágrafo. Aqui temos o prefixo a. Neste caso, ele significa negação, não. Ágrafo, pessoa que não escreve. Bibliografia. Biblio lembra vocês de qual palavra? Isso mesmo, Bíblia. E o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro sagrado. A palavra Bíblia vem da língua grega. Em grego, Bíblia significa livro. A palavra biblioteca deriva de livro. E a palavra bibliografia também. Bibliografia são as obras escritas sobre um determinado assunto. Por exemplo, nós queremos saber quem escreveu a respeito das obras do Ziraldo. Esta será a biografia do Ziraldo. Depois vocês completam esse trabalho em casa. Dessa forma vocês poderão consultar o dicionário e trazer boas definições de cada palavra. O que está escrito no comando, Alfa? Você já sabe o que é autografar, já sabe o que é biografia. Agora responda. Beto, você pode responder? Auto é da pessoa. Autobiografia é a biografia que a pessoa escreve. Um livro que a pessoa conta a história dela mesma. Veja como essa palavra se decompõe em 3 palavras que vocês conhecem. Auto, bio e grafia. Qual o sentido dessas palavras, Beto? Auto significa da própria pessoa. Bio é vida. Grafia é escrita. Escrita da vida da própria pessoa. Perfeitamente. Autobiografia é a vida contada pela própria pessoa. E que outras palavras vocês conhecem com o prefixo bio? Biologia, biológico, biotônico. Isso mesmo, todas essas palavras começam com o prefixo bio. Bio significa vida. Biologia, estudo da vida. Biológico, relativo à vida, ao funcionamento do corpo. Biotônico, fortificante, dá mais vida. A biologia estuda a vida. Biológico é o que tem a ver com a vida, com o funcionamento do corpo. Biotônico é um fortificante, um tônico que fortalece o organismo, que nos dá mais vivacidade, mais vida. Agora temos um exercício bem fácil. Quer dizer, fácil depois que entendermos como ele funciona. Observe o que está sendo pedido. Beto, você pode ler o comando, por favor? Explique o sentido das palavras abaixo. Forme uma frase para definir essas palavras. O que é para fazer, Beto? É para explicar o sentido e formar frases para definir essas palavras. Você observou bem essas palavras? O que chama a atenção nessas palavras? Todas começam com auto. E o que fazemos com essa informação?
Em que ela ajuda? Alto é o prefixo. Significa que tem a ver com a pessoa, igual autógrafo. Então, temos que procurar o sentido da segunda parte da palavra. Adesivo é que prega. Autoadesivo é o que prega sozinho. A pessoa que ajuda a si mesma, que não precisa dos outros para ajudar. Didata. Não sei, tem a ver com escola, livro didático. É por aí. Estamos perto. Ajuda, professor. Não posso, Mas por quê? porque senão estraga tudo. Tem algum mistério aí. Vamos descobrir. Só tem um jeito: a gente mesmo procurar. Resolveu. Como assim? Vejam a definição de autodidata. Autodidata, quem estuda por conta própria. Quem aprende sozinho, sem ajuda de mestres. É isso que vocês acabaram de fazer. Procurar por conta própria, ao invés de ficar sempre perguntando para o professor. Lição aprendida. É a pessoa que gosta dela mesma? Pessoa que se autoestima é a pessoa que se valoriza, que reconhece os seus pontos fortes. Essa eu conheço. Contador de lorota. Pessoa que fica se valorizando, tirando onda de bom geral. Essa foi fácil. Eu nunca tinha pensado, mas agora eu entendo. Automóvel que anda sozinho. Mas carro não anda sozinho. Precisa de motorista. Todos dois estão certos. Dizer automóvel significa que o carro gera a energia que ele precisa para se locomover. O motorista dirige, ele guia o carro, mas é o próprio motor do carro que faz o carro andar. Automóvel. Ufa! Hoje nós trabalhamos com prefixos e sufixos. Auto na frente, grafia no final da palavra. Vocês se lembram do conceito de classe de palavras? O que são classes de palavras? Quais são as classes de palavras? Vamos começar do mais simples. Esta é a famosa frase do macaco. O macaco caiu do galho. Esta página é a página de abertura da nossa gramática na palma da mão. Ela resume tudo o que precisamos saber sobre a gramática, por enquanto. E nesta página que vocês estão vendo, tem uma frase muito importante a respeito da frase e das palavras. Vamos ler essa frase juntos? O que é uma frase? Isso mesmo, a menor unidade de comunicação. Uma ideia, uma informação. E de que é formada uma frase, Alfa? De palavras. Beto, por que a escolha das palavras de uma frase é importante? O que é importante? A ordem das palavras na frase. A relação entre as palavras. As próprias palavras. Isso mesmo. Uma frase é bem feita porque contém palavras que precisa conter. As palavras têm uma relação correta entre elas. E a ordem é importante. Vou dar só um exemplo agora. Vejam abaixo desta página. O macaco caiu do galho. Poucas palavras. E diz tudo. Primeiro vem o sujeito, o macaco. Depois o verbo, caiu. E depois o lugar de onde ele caiu, do galho. Mas vejam que as mesmas palavras podem ser usadas para dar um efeito diferente. Do galho caiu o macaco. Mesmas palavras, mudou a ordem, mudou a ênfase. A frase chama atenção para o lugar de onde o macaco caiu. Ele caiu. Mesma ideia. Muito menos palavras, o efeito é diferente. Mas pode ter impacto, depende do contexto em que a frase é usada. Mas por que estamos falando da frase? Exatamente para mostrar a importância das palavras. Cada palavra tem uma função. Ele caiu. Ele, você agora sabe que é o macaco.
Mas a palavra ele aparece toda hora. E ela não significa sempre que ele é o macaco, não é mesmo? Vamos ver outras palavras que mudam de sentido de acordo com o contexto, o lugar em que são usadas. Observem essas frases, olhem com bastante atenção. Quais palavras chamam a atenção de vocês? Esse, isso, essa. E o que significam essas palavras? Depende. Depende da frase. Depende. Depende de quê, Beto? Depende do lugar onde ela está na frase, do que vem antes dela. Vou ler o comando. Prestem bem atenção para ver se tem alguma pista por aí. Observem as frases. Procure-as no texto. O que significa observar? O que vamos observar? As palavras que estão em negrito. Ele já deu a dica, colocou em negrito. E por que ele está nos mandando procurar no texto? Para a gente entender. Mas por que nós vamos entender olhando no texto? Para a gente ver as palavras que vêm antes. Descobrir a relação entre as palavras. Isso se chama o contexto. Nós vamos procurar o contexto em que está a palavra. Se eu disser, ele caiu do galho, o que você entende? Que alguém caiu do galho. Mas se eu mostrar a frase do macaco e depois disser, ele caiu do galho, o que você entenderá? Exato. Ele se refere ao macaco. O contexto nos dá as referências. Vamos procurar onde estão essas duas primeiras frases para ver como funciona. Ziraldo, de onde vem esse seu nome? Isso é mais velho que a Serra da Onça. Prestem bem atenção na pergunta. Beto, não é pegadinha, é para prestar atenção de verdade. Prontos? A que palavra se refere o esse? Nome. Esse nome. Vamos comparar essas duas frases. Ziraldo, de onde vem o seu nome? Ziraldo, de onde vem esse seu nome? O que vocês observam? O e esse se refere à palavra nome. Mas qual a diferença? Que diferença faz a palavra esse? Ela chama mais atenção. É um nome diferente. Não é um nome qualquer. Isso é mais velho que a Serra da Onça. E a palavra isso? A que se refere? Ao nome dele também. O que ele poderia dizer no lugar de isso? Mas ele não disse o meu nome. E nem disse esse nome. E muito menos disse isto. Ele disse apenas isso. Vamos ver outras frases. Vai ficar mais claro. A editora está correndo para imprimir. Esse livro é uma continuidade do trabalho que vem fazendo há 50 anos. Esse trecho está logo na segunda pergunta. Esse livro. A qual livro a palavra esse se refere? A qual palavra desse trecho da entrevista? Na pergunta está o nome do livro. A primeira frase diz: entreguei o livro. O livro é o livro, O Menino da Lua. Esse livro só pode ser o livro O Menino da Lua. É o único livro que já apareceu até aqui. Está esquentando. Estamos começando a entender. Vamos ver mais um terceiro exemplo. Este aqui. O senhor sempre trabalhou com educação. Tenho escrito muito sobre isso, muitos artigos. Onde está esse trecho na entrevista? Tenho escrito muito sobre isso. Isso é educação. Tá lá na pergunta, logo ali em cima. Estamos esquentando mais. Não adianta querer ensinar as coisas para alguém se essa pessoa não sabe ler. Onde se encontra esta frase na entrevista? Essa pessoa é o alguém. É a palavra mais próxima. Só pode ser. Agora vamos ao último exemplo. O senhor participa da Bienal desde 1980.
Faz isso com prazer? Faz isso com prazer? Isso o quê? A que se refere a palavra isso? Participar da Bienal. O Christian está perguntando se o Ziraldo gosta de participar da Bienal. Se tem prazer. O que vocês concluíram sobre isso? Isso o quê? Isso que acabamos de observar. O uso das palavras esse e isso. Que palavras são essas? O que elas indicam? Observem com atenção o que eu anotei. O que vocês notam? O que vocês estão observando nesse quadro? Deu para perceber? As palavras esse e isso são pronomes. Ela se refere ao substantivo que está próximo a ela. Isso, esse. Isto, este. Quando usamos um ou outro? Como saber? Podemos procurar na gramática da palma da mão. Vamos dar uma olhada lá? Observem com atenção. Este, esta, isto. Quando está perto ou no tempo presente. Esse, essa, isso. Intermediário, nem perto nem longe. Ou no tempo passado ou futuro. Aquele, aquela e aquilo. Está longe. Refere-se a um passado ou futuro longínquo. Vamos observar esses exemplos. Esta bola na mão. Essa bola, indicando uma bola perto. Aquela bola, indicando uma bola longe. Esta bola, aqui, próxima, na minha mão. Essa bola, essa aí, perto, mas não na minha mão, e nem muito longe. Aquela bola, aquela lá, distante. Este livro, esse livro, aquele livro. Deu para perceber? No texto da entrevista, sempre estamos falando de algo perto, mas não à mão. Esse, isso. Vamos fazer juntos o exercício 15. Eu vou mostrar como funcionam essas regras. Esta é a primeira vez que eu vou falar sobre o Ziraldo. Livro. Esta. A primeira vez é esta. Esta aqui, agora. Esta vez que nós estamos fazendo isso juntos. Esta é a primeira vez que eu vou falar sobre o Ziraldo neste livro. Neste. Estou falando deste livro que estamos usando. Vou falar neste livro. Neste. Não é nesse e nem naquele. É neste. Esse Ziraldo é uma pessoa muito interessante. Esse Ziraldo é o Ziraldo que está na linha anterior. Não está aqui na minha mão, pertinho. Não está longe. Esse Ziraldo é o que está logo ali. Estão me acompanhando? Esse Ziraldo é uma pessoa muito interessante. Ele trabalha em várias atividades e em todas essas coisas ele se mostra muito criativo. Todas essas coisas que ele faz, essas várias atividades. O que mais me impressiona nesses trabalhos do Ziraldo é o humor. Os trabalhos de que estou falando não é nestes. Eles não estão aqui comigo. E nem naqueles. O certo é nesses. E ele não diverte só o leitor nesta entrevista de hoje, por exemplo. Por que nesta e não nessa? Estou falando desta, que está aqui à mão. Esta que estamos usando como referência. Vamos continuar. E ele não diverte só o leitor nesta entrevista de hoje, por exemplo. Ele usa várias vezes a expressão eu me divirto. Isto é uma prova de que ele gosta muito do que faz. Isto. Eu digo isto. Isto é a expressão que está aqui, ao alcance da minha mão. Eu me divirto. Está aqui, à nossa frente.
Por isso, ele é uma pessoa bem-humorada e criativa. Por isso. Isso o quê? Isso tudo que acabamos de saber sobre ele. Isso que veio antes. Neste ano eu também quero aprender a escrever como Ziraldo. Este ano aqui, este de agora, não é um ano qualquer, é neste. Será que eu vou conseguir fazer isso? Por que isso? Porque é a ação que está indicada ali, escrever como Ziraldo. Vamos ver como ficou o nosso texto? Observem as cores para identificar as diferenças. Eu vou ler. Observem o uso das palavras este, esse, isto e isso. Esta é a primeira vez que eu vou falar sobre o Ziraldo neste livro. Esse Ziraldo é uma pessoa muito interessante. Ele trabalha em várias atividades e em todas essas coisas ele se mostra muito criativo. E ele não diverte só o leitor nesta entrevista de hoje, por exemplo. Ele usa várias vezes a expressão eu me divirto. Isto é uma prova de que ele gosta muito do que faz. Por isso, ele é uma pessoa bem-humorada e criativa. Neste ano eu também quero aprender a escrever como Ziraldo. Será que eu vou conseguir fazer isso? Resumo da aula. Nesta aula tratamos de 2 assuntos. O primeiro foi a formação de palavras. Formamos palavras a partir da palavra grafia e do prefixo alto. E usamos também outros prefixos. Uma palavra pode ser formada por vários segmentos. Sufixos dão sentido adicional à palavra. Eles também indicam a classe de palavras. O segundo assunto foram os pronomes demonstrativos. Hoje estudamos o pronome este, esse, isto, isso. Agora já sabemos a diferença entre isto, isso e aquilo. Este, esse e aquele. Depende da proximidade de quem fala. Pode ser a proximidade física, esta, essa ou aquela bola, ou a proximidade das ideias. Esta ideia me parece interessante, já essa nem tanto. Aquela nem se fala. Dever de casa. Correto. Página 91, exercício 11. É assim que se escreve. Página 93, exercício 17. Até a próxima!